Imagine ser responsável por uma das maiores tragédias da história. Uma explosão devastadora, milhares de vidas afetadas, um lugar condenado pela radiação por gerações. Isso foi Chernobyl. Mas e aqueles que estavam no controle? O que aconteceu com eles? Justiça foi feita ou eles escaparam impunes? Fica até o final porque a história que eu vou te contar é inacreditável. A tragédia de Chernobyl. Na madrugada de 26 de abril de 1986, a cidade de Pripyat, na Ucrânia, tornou-se o epicentro do pior desastre nuclear da história. O que deveria ser apenas um teste de segurança na usina nuclear de Chernobyl acabou se transformando em um evento catastrófico, cujas consequências ecoam até hoje. O objetivo do teste era verificar se o reator RBMK-1000 conseguiria manter os sistemas de resfriamento funcionando em caso de falha elétrica. Para isso, os operadores reduziram a potência do reator número 4 a níveis extremamente baixos. No entanto, devido a falhas no projeto do reator e à pressão dos superiores para seguir com o procedimento a qualquer custo, a situação rapidamente saiu de controle. Os operadores perceberam que o reator estava instável e tentaram desligá-lo usando o botão de emergência AZ5, que deveria inserir hastes de controle para interromper a reação nuclear. No entanto, devido a uma falha fatal no design do RBMK, esse procedimento aumentou a reatividade por um curto período antes de reduzir, resultando em uma reação em cadeia descontrolada. Às 1h23 da manhã, uma explosão colossal ocorreu dentro do reator, destruindo completamente a estrutura e lançando toneladas de materiais radioativos para a atmosfera. A explosão foi tão poderosa que a tampa de 1.200 toneladas do reator foi arremessada para o alto, expondo o núcleo em chamas. Fragmentos de grafite radioativa e urânio enriquecido foram espalhados por toda a usina. O nível de radiação naquele momento era absurdo, 400 vezes maior do que a bomba atômica de Hiroshima. A nuvem radioativa começou a se espalhar rapidamente com o vento, atingindo não apenas a Ucrânia, mas também países vizinhos como Bielorrússia, Rússia, Polônia e até partes da Europa Ocidental. O impacto humano e ambiental. Nos primeiros momentos após a explosão, ninguém entendia a gravidade do que havia acontecido. Bombeiros foram enviados ao local sem proteção adequada, acreditando que estavam lidando com um incêndio comum. Muitos deles morreram dias depois, vítimas de uma exposição extrema à radiação. Ao longo dos anos, estima-se que milhares de pessoas tenham morrido ou desenvolvido doenças graves devido à contaminação. O câncer de tireoide disparou na região, e os efeitos da radiação ainda são sentidos até hoje. Pripyat, uma cidade que antes abrigava cerca de 50 mil pessoas, foi completamente evacuada em menos de 48 horas. Casas, escolas, hospitais, tudo foi deixado para trás como se o tempo tivesse parado. Hoje, a cidade fantasma é um símbolo do desastre, um lugar onde a natureza tomou conta das ruas e os níveis de radiação ainda são perigosos. E os responsáveis por essa tragédia? Eles pagaram por seus erros? O que aconteceu com os responsáveis? Após o desastre, o governo soviético iniciou uma investigação para encontrar os culpados. No centro das acusações estava Anatoly Dyatlov, o engenheiro-chefe adjunto da usina na noite da explosão. Ele era conhecido por sua rigidez extrema, e naquela madrugada ignorou alertas críticos e pressionou sua equipe a continuar o teste, mesmo quando tudo indicava que algo estava errado. Mas a responsabilidade ia muito além dele. Muitos especialistas apontam que o verdadeiro culpado era o próprio sistema soviético, que priorizava produtividade a qualquer custo, ignorando falhas de segurança e ocultando erros fatais. O reator RBMK, utilizado em Chernobyl, já tinha um histórico de instabilidade, mas qualquer crítica era silenciada. Até o próprio Mikhail Gorbachev, último líder da União Soviética, admitiu anos depois que o desastre de Chernobyl não foi apenas uma tragédia nuclear, foi um golpe mortal para o regime comunista, acelerando seu colapso poucos anos depois. Anatoly Dyatlov, o homem que ignorou todos os alertas. Anatoly Dyatlov era o engenheiro-chefe adjunto da usina de Chernobyl e um dos principais responsáveis pela supervisão do teste de segurança. Ele tinha um histórico de ser rígido e agressivo com sua equipe, exigindo que os procedimentos fossem seguidos sem questionamento. Naquela noite, Dyatlov estava na sala de controle do reator número 4. Desde o início, o teste não estava indo bem, e os operadores perceberam que o reator estava em uma condição instável. Mas Dyatlov insistiu para que continuassem, ignorando alertas e recusando-se a interromper o
experimento. Quando o reator começou a sair do controle, os operadores tentaram desligá-lo usando um botão de emergência chamado AZ5, mas, ao invés de conter a situação, isso desencadeou uma reação catastrófica. O reator explodiu, lançando toneladas de material radioativo no ar. Mesmo depois da explosão, Dyatlov demorou para admitir a gravidade da situação. Ele se recusou a acreditar que o reator estava destruído e, junto com outros engenheiros, tentou minimizar a tragédia. Como resultado, muitas pessoas que poderiam ter sido evacuadas mais cedo acabaram recebendo doses fatais de radiação. Após o desastre, Dyatlov foi preso e condenado a 10 anos de prisão por negligência criminal. No entanto, ele cumpriu apenas alguns anos da pena antes de ser libertado por problemas de saúde. A exposição à radiação debilitou seu corpo e ele morreu em 1995, vítima de um ataque cardíaco causado por complicações decorrentes da radiação. Viktor Bryukhanov e Nikolai Fomin, os homens no topo da usina. Se Dyatlov foi o responsável direto na sala de controle, havia 2 outros homens que ocupavam cargos ainda mais altos na hierarquia da usina. Viktor Bryukhanov, o diretor da usina, e Nikolai Fomin, o engenheiro-chefe. Bryukhanov era o diretor da usina de Chernobyl e tinha uma responsabilidade gigantesca: garantir que tudo estivesse funcionando de forma segura. No entanto, ele sempre esteve sob pressão do governo soviético para manter a usina operando a todo custo. Relatórios de segurança eram frequentemente ignorados ou minimizados, e os problemas estruturais dos reatores RBMK nunca foram levados a sério. A explosão de Chernobyl não foi apenas um erro humano naquela noite. Foi um acúmulo de falhas que Bryukhanov ajudou a esconder por anos. Na noite da explosão, Bryukhanov demorou para admitir que o acidente era grave. Ele seguiu ordens do governo soviético e tentou evitar o pânico, mas essa decisão custou muitas vidas. Quando finalmente percebeu que não havia como esconder a verdade, já era tarde demais. Já Nikolai Fomin, o engenheiro-chefe, era o homem que deveria garantir que os reatores estivessem funcionando de forma segura. No entanto, ele sempre priorizou a produtividade em vez da segurança. Quando seus subordinados levantavam preocupações, ele os pressionava a seguir em frente. Após a explosão, Fomin também tentou minimizar o desastre, mas a verdade logo veio à tona. Quando foi preso, ele passou por um colapso mental severo e tentou tirar a própria vida enquanto aguardava julgamento. O desastre de Chernobyl deixou cicatrizes que jamais serão apagadas. Hoje, Pripyat continua sendo uma cidade fantasma, um lembrete sombrio do que acontece quando a arrogância e a negligência tomam conta. E você, acha que a punição foi justa? Ou os verdadeiros responsáveis nunca pagaram pelo que fizeram? Comenta aqui embaixo se gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Ah, e tem mais um vídeo aparecendo na tela agora que eu tenho certeza que você vai curtir. Até a próxima!